Sim ou não? Sim. Ok, então vou iniciar a gravação, belezinha? Lá na nossa aula do CIEC, né, a gente já viu a parte de eletrização por atrito e já viu a parte também de eletrização por contato. Inclusive, eu já coloquei no Classroom, né? Não sei se vocês já visualizaram lá. Inclusive, eu avisei pro pessoal no dia. Vocês já chegaram a dar uma olhada? Chegaram a dar Já. uma olhada? Ok, Já. então já tem lá, né? O que está faltando agora? Está faltando a parte de eletrização por indução, né? Um terceiro processo de eletrização e o estudo sobre os eletroscópios, né? Porque é o seguinte, agora vocês estão entendendo os modos como os quais os materiais eles podem ficar carregados, eles podem ficar eletrizados, né? Mas existem dispositivos, né? Existem equipamentos que podem ter a função, né, de detectar se o material ele está eletrizado ou não, porque isso não é visível, né, a olho nu, né, para nós não temos essa capacidade, né, é uma limitação física nossa, exceto, por exemplo, o material está eletrizado, talvez, sei lá, se você encostar o braço e os pelos vão ser atraídos e tal, alguma coisa do tipo, né? Mas no visual, né, não, né, nós não temos essa capacidade. E também, os componentes que fazem essa função são os eletroscópios. E além de você conseguir identificar se o material está carregado ou não, vai ser possível a gente também identificar o sinal dessa carga, beleza? Mas isso aí depois que a gente finalizar o processo de eletrização por indução, porque isso aí faz parte, né, do entendimento dos eletroscópios, a parte de eletrização por indução também, ok? Lembrando que, como eu avisei para vocês, na mentoria, esse formato de aula não é um formato que vocês são muito fãs, né? Porque normalmente vocês gostam da mentoria quando a gente está mais focado na parte de exercícios. Mas, por conta do nosso tempo, né, houve essa particularidade, né, essa eventualidade de a gente tem que fazer, né, o adiantamento do conteúdo para depois eu poder partir para a lista de exercício. Então, não tem o que fazer, né? Mas, diferente das outras poucas, né, situações onde eu tive que usar o momento da mentoria para estar ministrando o conteúdo e não o exercício em si, agora está tendo o recurso de que está sendo gravado, né? Então, qualquer coisa, né, que não pegou e tal, ou sei lá, se ficou desatento no momento da aula, vocês vão poder acessar lá a quantidade de vezes que vocês quiserem, porque agora a aula está sendo gravada. Belezinha? Até aí tudo bem? Posso seguir? Posso seguir? Pode. Beleza, beleza. Então, vamos lá, né? Eletrização por indução, assim como acontecia lá na eletrização por contato, né? Na eletrização por indução acontece algo parecido também. A gente começa com um material carregado e um outro neutro, né? E nós vamos fazer os dois casos, porque lá na eletrização por contato teve uma situação que a gente começou com um corpo eletrizado positivamente e um neutro, e depois a gente começou com um eletrizado negativamente e um neutro, né? Aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, tá? Mas o processo em si é que vai alterar algumas coisas. Porque na eletrização por contato, o próprio nome já está dizendo, tem que ter o contato, né, do corpo carregado com o corpo neutro. Aqui não, né? Aqui a gente vai ter um processo de aproximação. E aí, ao final do conteúdo, vai ficar claro, né, o que é induzir cargas, tá certo? Mas, né, então tá aí exibido na tela para vocês, um corpo eletrizado positivamente inicialmente, um outro neutro, né? Eu já deixo claro para vocês que os dois materiais, eles são materiais condutores, então podemos imaginar que são materiais metálicos. E aí é o seguinte, se eu já estou garantindo para vocês que esses materiais, eles são condutores, eles são metálicos, eu sei que eles têm o que em sobra, o que em excesso. O que eles têm em excesso? Foi discutido na nossa última aula presencial. Se ele é condutor, ele tem uma coisa que ele tem em abundância. Ele tem em excesso. Elétrons livres? E isso, exatamente, é elétrons livres, tá? Então não esqueçam disso, né? Todos os materiais, eles têm abundância em elétrons livres, porque são materiais condutores, ok? E aí, como está até destacado em vermelho aí no texto, quando a gente está na eletrização por indução, o material que está carregado a gente vai chamar ele de indutor. E o material que está neutro a gente vai chamar ele de induzido, ok? Isso é uma convenção. Então, qualquer material que vocês forem estudar sobre eletrização por indução vai ter essas nomenclaturas, né? São nomenclaturas que vocês devem se acostumar aí desde o começo. O que está carregado a gente chama de indutor e o que está neutro a gente chama de induzido, tá certo?
Muito bem. Aí, né, agora a gente, assim como acontece na eletrização por contato e assim como acontece na eletrização por atrito, né, o nosso objetivo é deixar materiais carregados, né? Essa vai ser sempre a nossa intenção. Na eletrização por indução não vai ser diferente, tá? Então, eu tenho aí dois materiais, um indutor induzido, um carregado positivamente e o outro negativamente. Aí, olha só, eu vou aproximar o indutor do induzido, mas não vou tocar. Eu vou aproximar. E aí eu pergunto para vocês o que, que vai acontecer. O que, que vai acontecer aí? As cargas negativas vão. Ai, meu Deus. Meio que aproximar. Carga Aí, negativa, mas onde é que você está vendo carga negativa aí? ai, meu Deus. No que tá neutro. Ué, tá aparecendo? Mas ele possui, mesmo assim, né? Ah, pronto, eu gosto disso aí. Eu quero que vocês me desafiem. Não é porque eu sou professor que eu sou o dono da verdade. Eu quero que vocês me confrontem, né? Então, não, professor, esse material você disse que ele é metálico. Você disse que ele é um material condutor, então ele possui elétrons livres. Não tá aparecendo, mas tem. Por que, que não aparece? Por que, que não está visível na imagem da esfera cinza? Por que, que não está visível nem cargas positivas nem negativas? É porque não existe? É porque não Uma existe? diferença entre eles. Existe. Existe, mas. Opa, glória a Jesus. Tá entrando na. Então, não aparece, não é porque não tem. É porque a quantidade de positiva e negativa é a mesma. Mas, lá no modelo atômico, quais são as partículas que se desprendem do átomo? Os elétrons. Os elétrons, as cargas negativas. É elas que vão viajar pelos espaços interatômicos, né? Perfeito, exatamente, né? Então vai acontecer o que Guedes sugeriu aí no início, né? Na hora que eu aproximar o material eletrizado positivamente da esfera neutra, essa esfera carregada, que a gente chama de indutor, vai atrair os elétrons livres, ok? Show de bola. Então, é exatamente isso que vai acontecer aí. Tudo bem. Vai atrair os elétrons livres, né? E aí, como é que vai ficar a disposição de cargas? Acho que até já mostrou a mensagem, a imagem aí, mas. Os negativos vão ficar meio que na parte que o positivo está induzindo. E É os porque. positivos vão ficar do outro lado. E por que, que o outro lado ficou positivo? Porque repele Não. os. Não, os iguais Eu quero repelem. nessa esfera da direita aí, eu quero saber por que lá no canto, afastado, ficou eletrizado positivamente. Porque está com uma deficiência de Pronto, tá na elétrons. resposta, né? Exatamente, né? Tá com uma deficiência de elétrons, né? Então, as cargas negativas, os elétrons livres vão ser atraídos, e se estão atraídos, vão ficar nas regiões mais próximas, e a região da esfera mais afastada, o lado oposto, por deficiência de elétrons, fica eletrizada positivamente, né? Porque inicialmente, né? No início não ia ter isso aqui, né? Nada disso aqui. Só que a gente pode pensar, né, na eletrosfera, tudo isso aqui, ó. Se é esférico, a distribuição ela está uniforme, né? Está simétrico. Mas a partir do momento em que eu aproximo um material eletrizado positivamente, então significa que essas cargas elas vão ficar mais próximas, né, da região aí mais do indutor. Só que a outra região, já que você, né, puxou um bocado ali para o lado mais esquerdo, né, da esfera induzida, o lado direito, por deficiência de elétrons, então vai ficar eletrizado positivamente, ok? Então, inicialmente está dessa forma. A disposição da carga do material induzido, né, negativas à esquerda e positivas à direita, tá claro para vocês? Tá tranquilo aí? Tá. Beleza, beleza. Sim. Então nessa primeira disposição, opa, pera aí que só um instante. Ok. Pronto, tá compartilhado aí, não tá? Tá. Beleza. Cadê? Pronto.
Só que aí é o seguinte, em todos os processos de eletrização, atrito, contato, indução, a dinâmica, né, a mecânica da coisa, ela funciona muito bem se você não precisa ficar forçando a barra para que aquele material fique carregado. Não é o que está acontecendo aí. Para que a esfera da direita fique com essa separação de cargas, né, inclusive isso é o significado de indução, é provocar a separação de cargas, eu estou com o indutor nas proximidades, né? E aí, o que acontece se eu afastar esse indutor, que é a esfera carregada positivamente? Eu afasto ela. O que vai acontecer com a outra aí da direita? O que acontece com a da direita? Nossa, ela fica toda eletrizada negativamente? Uai, mas veja só, as cargas negativas que estão à esquerda estão lá porque tem o indutor, a esfera positiva puxando eles. E a região mais afastada, né, lá no cantinho da direita da tela, ficou eletrizado positivamente por deficiência de elétrons. Mas tudo isso está acontecendo por conta da presença do indutor, que é a esfera eletrizada positivamente. Se eu pegar esse indutor e afastar, o que vai acontecer com a esfera da direita? Com essas cargas aí, o que acontece com elas? Ela volta a ficar neutra? Volta ao seu estado inicial neutro. Porque o que está acontecendo aqui, né? Tanto essa parte, né, da atração, quanto essa parte aqui, né, das cargas positivas, né, que estão sendo repelidas, botei aqui um R de repulsão. Isso só está acontecendo porque existe a presença do indutor, né? Esse cara aqui. Só está acontecendo por conta disso. E aí, segundo o Guedes mencionou, se eu afastar essa esfera eletrizada positivamente, a outra lá da direita vai voltar ao seu estado inicial neutro. É isso que eu quero? É isso que eu quero? É isso que eu quero? Que ela volte ao seu estado inicial neutro? É o que eu quero? Não. Qual é o nome do assunto? Eletrização. Eletrização por Atrito, contato de indução não interessa. É eletrização. Então eu quero corpos eletrizados, né? Eu quero corpos carregados. Aí você afasta o material, ele volta ao seu estado inicial neutro. Então eu não fiz eletrização, porcaria nenhuma. Até aí tudo bem? Sim. Até aí tudo bem? Beleza. Bom, e aí? O que eu tenho que fazer então? Eu quero que essa esfera da direita fique carregada na ausência do indutor, da esfera eletrizada positivamente. E aí? O que eu faço? O que vocês me sugerem, né? O que eu posso fazer? Hã? Alguma ideia? Pera, não entendi a pergunta. Se eu afastar a esfera positiva, o indutor, a esfera da direita, que é o induzido, as cargas, né? Porque está negativa à esquerda, positiva à direita, ela vai voltar ao seu estado inicial neutro. Eu não quero isso. Então, eu tenho que pensar em algum método que eu possa deixar essa esfera roxa carregada sem que eu precise, né, da presença do indutor da esfera rosa carregada positivamente. Aí vocês têm que me sugerir alguma coisa. O que eu tenho que fazer aí? Temperatura influencia alguma coisa? Não. Nesse caso aí, nessa escala, não. Eu Nossa, quero, não sei. eu quero, eu quero manter, né? Eu vou dar uma dica, Aquele né? negócio de... Ah, meu Deus, rigidez de Não, elétrico? não, não. Quanto a isso, não. Quanto a isso, não. Eu tenho que fazer alguma coisa aí. Sei lá, prega uma bola na outra. Aí deixou de ser eletrização por indução, virou por contato. Aí mudou o processo, né? Eletrização por indução é aproximação sem toque. Bom, o que a gente vai fazer, pessoal, é colocar um fio terra do lado das cargas positivas do material. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Na hora que eu ligar uma terra aqui, vou ligar ele a um terra. As cargas da Terra vai passar Isso, né? para negação. Elétrons vão
Subir pelo fio. E vai acontecer o que com essas cargas positivas? Elas vão ser? Anular. Exatamente, aí vai ficar dessa forma. Perfeito? Até aí tudo bem? Aham. Sim. Pronto, né? E aí, beleza. Conectei o fio terra, neutralizei aquele lado. E aí vocês sabem também que eu posso neutralizar, eu posso conectar fio terra tanto com materiais carregados positivamente quanto com materiais carregados negativamente. Aí eu pergunto pra vocês, não tem risco aí dessas cargas negativas escoar pelo fio e a esfera toda ficar neutralizada e ficar do jeito que eu não queria? Tem risco não? Porque da mesma forma que elétrons podem subir pelo fio para neutralizar positivas, elétrons também podem escoar pelo fio para que o material fique neutro. E aí, não corre esse risco não? Acho que é escoar? que o outro tá positivo. Ah, tem um corpo positivo fazendo o que com essas cargas negativas que sobraram? Tá puxando. Isso, então já que tá puxando, já que tá atraindo nessas cargas negativas, né? Que sobraram, que são essas cargas aqui, ó. Essas. Então não tem como eu escoar pelo fio. Porque o movimento dessas cargas não tá natural. Elas estão sendo atraídas, né? Por essa esfera aqui, né? Que é o nosso indutor. A esfera carregada positivamente. Maravilha. Mas ainda não tá do jeito que eu quero. Porque eu tô precisando de um corpo auxiliar para poder estar mantendo, né? A esfera azul, que é o meu induzido, carregado. E aí, o que vocês me sugerem agora? O que vocês me sugerem? Tem que tirar o aterramento. Ah, eu tiro o terra e depois que eu tirar o terra, o que eu faço? Tirei o terra. E aí depois o que eu posso fazer? Passar o outro para as cargas negativas Pronto, distribuir. perfeito. E pronto, sensacional. Olha só a ordem das coisas, né? Se eu retirar o indutor, que é a esfera rosa, primeiro do que o fio, o que vai acontecer com esses elétrons aí? Que ficaram na esfera azul? Eles vai ficar neutro de novo. Por causa da Certo, mas o que vai acontecer com eles? Com esses elétrons, eles vão? Se espalhar. Vão escoar pelo fio, né? É. Só que aí, quem é que tá segurando eles na esquerda? O outro corpo positivo. O eletrizado. Pronto, perfeito, perfeito. Então, primeiro eu tiro o fio, depois eu afasto o indutor, né? Que é a minha esfera rosa carregada positivamente, ok? Então, na presença, eu coloquei até destacado, na presença do indutor, eu retiro o fio. Porque eu ainda preciso que essas cargas fiquem sendo atraídas para algum lugar. Porque se não ficarem, se elas ficarem livres, elas vão escoar pelo fio. E vai neutralizar a esfera azul e não é isso que eu quero. Tá certo? Então, na presença do indutor, eu retiro o fio terra e depois eu afasto. E aí vai acontecer o que Guedes sugeriu, né? Como é uma esfera, então essas cargas elas vão se distribuir uniformemente pelo material, ok? E aí, então, eu pergunto para vocês o que acontece com os materiais após um processo de eletrização por indução. Eu tinha um carregado e tinha um neutro. E o carregado, ele iniciou o carregado positivamente. Como é que ficam os corpos após um processo de eletrização por indução? De sinais opostos. De sinais opostos, perfeito. Como é que fica a carga do indutor? Que é o que lá no começo já estava carregado. Ué, vai depender de qual o sinal dele, né? Não? Vou voltar do começo, ó. Aqui é o começo do meu problema. Aqui é o começo do problema. E agora é o final do problema. E aí? Permanece o mesmo. Permanece o mesmo, tanto em sinal quanto em módulo, né? Não que teve eu tinha contato. entendido que, tipo assim, se obrigatoriamente ficar positivo, entendeu? Mas não teve contato. Ela não ganhou carga, nem perdeu carga. Ela só provocou uma separação de cargas em um outro corpo. Mas houve troca, né? Ok? Para ter essa troca, precisaria de um conector, né? Mas não foi o caso, não teve contato. Então, após um processo de eletrização por indução, né, o indutor, que é o material que está recarregado inicialmente, ele não sofre alteração, né? Nem do sinal, nem da quantidade, né? Ou seja, do módulo, tá certo? E o material que estava inicialmente neutro assume
carga de sinal oposto em relação ao indutor. Agora nós vamos mudar um pouco o problema, né? Porque aqui a gente iniciou com um material eletrizado positivamente e um neutro. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai iniciar com um eletrizado negativamente, perfeito? E o outro neutro, né, como de praxe, né, como aconteceu lá no contato também. Muito bem, né? Então, eu tenho aí agora um indutor eletrizado negativamente, representado pela esfera A, e o induzido inicialmente neutro, né, representado pela esfera B, tá certo? E mais uma vez, estou garantindo para vocês que essas duas esferas, elas são condutoras, né? Elas são metálicas, então o que elas têm em excesso? Elétrons livres. Então elas têm acesso a elétrons livres. Maravilha, muito bem. Show de bola. Elas estão afastadas e aí eu vou aproximar. Pergunta-se o que vai acontecer. Os positivos vão ficar no polo. Positivo? Oxi, não tô vendo nada de positivo aí. De onde você tirou Mas positivo? na outra esfera. Peraí. A esfera B, ela tem um quê? Elétrons livres. A elétron livre é carga o quê? Negativo. Então, quando eu encostar A em B, o que vai acontecer com os elétrons livres? Eles vão ser? Repelidos. Ah, tá. Então, os elétrons livres de B, eles vão ficar do lado direito ou do lado esquerdo de B? Você vai ser repelido. Direito. Ah, direito. E como é que fica o esquerdo? Positivo. Por quê? Ah, tá. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Os elétrons livres de B vão ser repelidos, então vão ficar nas regiões mais afastadas. E a região mais próxima, que é do lado esquerdo de B, por deficiência de elétrons, fica eletrizada positivamente. Tranquilo, show de bola. Compreendida essa parte aí. Maravilha? Cadê Xavier aí, velho? Xavier não tá participando. Qual foi, Xavier? Eu tô falando. Oxe, é tu que tá falando, ué? Eu falei junto com Letícia, porque deve ter juntado as duas, né? Tá, entendi. Olha aí, ó. Mesmo nome, mesma voz, até o mesmo tempo. Ei, vou pegar um café aqui. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Não, acho que ela tá com o Oi, áudio pessoal do canal de Anderson. Oi, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal. Não se inscreve não, gente. Denuncia pro vídeo cair, por favor. Se você denunciar o vídeo pra ele cair, você não vai conseguir assistir novamente, né? E eu ouvi o que vocês estão falando. Essa pessoa que eu não ouvi, não foi? Eu vi. Oxe, é lógico que eu ouvi. Fica aí, o microfone que é do notebook, mas o áudio, a captação aqui, eu tô ouvindo. Eu ouvi o que vocês falaram, viu? Vê? Tá. Eu só dei um oi. Eu tô, né? Eu falei pra dar like. Beleza. Vamos lá. Não falei nada. Pois é, né? Vocês estão tudo nota de R$3. Vamos lá. Seguindo aí. Ok, né? Mas estou com o mesmo problema da situação inicial. O que vai acontecer se eu afastar A de B? O que vai acontecer? B vai ficar neutro de B novo. volta ao seu estado inicial neutro, normal como ele estava, né, no começo. Porque essa separação de cargas que aconteceu em B, isso só está, né, dessa forma porque existe a presença do indutor A, perfeito? Muito bem, não é isso que a gente quer, tá certo? E aí, o que vocês me sugerem mais uma vez? O que a gente vai fazer? O fio terra. Vai até A, né? Onde? Do lado direito ou do lado esquerdo de B? Direito. Do lado Por que não é esquerdo? Porque tá, esquerdo, né? Entre A, no meiozinho entre A e B, né? Que você tá me sugerindo? Que? É. Vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Talvez não, porque os elétrons vão escoar. Mas veja só, você tá me dizendo para eu, no corpo B, ligar o fio terra à esquerda, ou seja, no local onde estão as cargas positivas. É isso que você está me sugerindo. Certo? Aí eu te pergunto, vai dar certo? Se escoar, vai dar Mas certo. peraí, o que escoa são elétrons, e elétrons desce. Mas você está ligando no fio na parte positiva. Então o que vai acontecer?
Vai ficar neutro. Vai, ser no vai ar. subir elétron, né? É. Mas veja só, as cargas positivas elas já estão sendo puxadas por ar. Você não vai conseguir neutralizar, né? Elas estão lá Então. concentradas, estão sendo puxadas. Então, né? Em time que tá ganhando, não se mexe. No outro exemplo, eu coloquei o fio terra onde? No Do lado lado que eu direito. tenho pouco efeito do poder atrativo da esfera indutora. Aqui é o mesmo processo. Mesma ideia. Em time que tá ganhando, não se mexe. Então, na hora que eu ligar o fio terra lá do lado direito de B, o que vai acontecer com aquelas cargas negativas? Eles vão subir. Repelidas. E escoar pelo fio que sobe elétron, mas já tá, você tá ligando já na parte negativa. Então, se Ah, tá. subir elétron, vai ficar mais negativo ainda. Então, e voltem lá no conteúdo de aterramento, né? O material que eu postei lá no Classroom, da turma do CIEC, princípios de eletrostática. Quando o material está carregado negativamente, que você aterra, aí os elétrons vão escoar. Se ele estiver positivamente, os elétrons vão subir para poder neutralizar. Perfeito? Até aí tudo bem? Então, e lembrando, né? Eu fiz diferente, né? Ao lugar do fio, eu coloquei o quê? Uma mão, né? O nosso corpo humano ele funciona também com material condutor, tá certo? Então, você pega corpos pequenos, né? Na escala de uma esfera, tá? Na ordem de centímetros. Se ela estiver carregada, o nosso corpo tem capacidade de roubar cargas desse material, ok? Então, o corpo humano, ele também funciona como sistema de aterramento, ok? Beleza? Aí eu liguei, aterrei, né? O lado direito de B, né? Da carga negativa. E aí depois, como é que ficou B? Como é que fica B? Hã? Como é que fica B? Acho que esses meninos não me ouvindo. Tô esperando vocês aí. Vocês estão me ouvindo? Como é que fica B? Vai ficar positivo? Calma aí, né? Então, o que aconteceu com os elétrons do lado direito? Escoou. Escoam. Depois que escoa, o que eu faço? Tira a esfera A de perto do B. Tiro na presença do indutor. Porque se você tirar A antes de tirar a mão, que está funcionando como terra, o que vai acontecer? Vai voltar pro estático. Não. Olha só. Você aterrou aqui, ó. Você aterrou. Tá aqui nessa posição. E aí ficaram essas cargas aqui, ó. Ficaram essas cargas. Se eu Vai tirar a atrair? esfera antes de tirar o fio terra, o que vai acontecer? Vai atrair? Não. Eu tirei a esfera A. Tirei a esfera A. O que vai acontecer? Se eu tirar a Os esfera antes. elétrons vão descer. Não, Vão descer. já Vai desceram. ficar Já neutro? desceram antes. Já desceram Vai antes. ficar neutro? Por que vai ficar neutro? Porque se tirar a esfera A, então não vai, os prótons não vão ser puxados. Aquilo não é próton. Não, próton não, deficiência Deficiência de elétron, maravilha. Eu tiro a esfera A e continuo deixando B aterrado. E ainda tem essas cargazinhas positivas aqui, ó, sobrando. O que vai acontecer? Se eu tiro a esfera A antes de tirar o aterramento, o que vai acontecer? Vai ficar neutro. Por quê? Tá, certo, fica neutro. Por quê? Porque ele vai, tipo assim, ficar meio que balanceado com a Terra. Vamos voltar para a definição. Como é que acontece a neutralização de um material eletrizado positivamente quando ele é aterrado? Vai ficar a mesma quantidade de Não, prótons. o que acontece? Nossa! O que acontece com o material carregado positivamente quando eu conecto um terra a ele? Ele tava com deficiência. Elétrons sobem para neutralizar. Esqueceram, foi? Por definição, só tem duas opções. Se está carregado negativamente, elétrons vão. O material carregado negativamente, se eu conecto terra, o que vai acontecer?
Vai ficar mais negativo ainda. Um material carregado negativamente, se eu ligo um terra a ele, o que vai acontecer com esses elétrons? Vai descer. Escoam pelo fio. Isso aí. Agora, se o material está carregado positivo... Vocês estão vendo minha câmera? Vocês estão vendo eu gesticulando aqui? Igual um doido? Sim. Aham. Pronto. Infelizmente. Se o material está carregado positivamente agora e eu aterro ele, o que vai acontecer? Vai escoar. Elétrons... Como que escoa? Mais eletrizado. Não! Sobem elétrons! Eu vou voltar pro material que vocês esqueceram, né? Vocês esqueceram da aula. Pera aí, vocês disseram que viram o material, vocês não viram o material. Vocês não viram o material, coisa nenhuma. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar da base. Vamos, não. Vocês têm que saber o conceito. Ué, Carnaval, Anderson. que vai dar carnaval? Já acabou. Acabou ontem. Pera aí. Meu cérebro tem deficiência de Oxe, memória. Ninguém quer saber disso, não. É, Ana Lu que gostou do carnaval, menino. Chega, esqueceu Cala a tudo, né? boca, menina. Peraí, cadê? Só Deixa eu lembrou de terminar alguém. Terminar de abrir aqui. Vamos aqui no Classroom de vocês, do CIEC mesmo. Cadê? Matérias de apoio, eletrização, princípios da eletrostática. Agora vou compartilhar minha tela aí com vocês. Minha tela está compartilhada, hein? Tá aparecendo um material chamado Princípios da Eletrostática? Uhum. Ok, princípio da atração, repulsão, beleza, blá 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 blá. Princípio da conservação, materiais condutores, isolantes, aterramento. Quando o material está eletrizado positivamente, o que acontece? Tá na tela, Os pessoal. elétrons sobem. Sobem para neutralizar. Agora, se está eletrizado negativamente, o que acontece? Esses elétrons vão fazer o quê? Escoa. Pronto, não esqueça mais isso, pelo amor de Deus. Se tá positivo, a terra, aí vai subir elétron para neutralizar. Se tá negativo, conecta o fio terra e o elétron vai escoar, descer. Até ficar neutro. Certo? Fechado, Sim. combinado? Pronto, vamos voltar agora lá do começo. Nosso material aqui. Peraí. Vou voltar o compartilhamento aqui. Pronto. Minha tela está compartilhada aí, não tá? Pera aí, que não ficou do jeito que eu queria, não. Pronto. Minha tela está compartilhada e agora? Tá. Sim, Tá, mas o Tá, comando mas aqui, o slide comando tá tá errado. estouradão. Pera aí. tá estourado. Pera aí. Agora tá normal. Ok, pera aí agora. Oh, meu pai do céu. Já fez a prova, professor? Já mandei há muito tempo. Oh, senhor, o que é isso aqui?
Pronto, agora tá indo. Tá compartilhado? Sim. Tá. Tá, mas tá passando. Acho que agora vai. Pronto, agora foi. Muito bem. Então, botei minha mãozinha ali, neutralizou, né? E aí, a sequência é o quê? É fio terra ou tirar o indutor? O fio terra. Tira o fio, né? Porque quem está segurando as cargas, né, de sinal oposto é o indutor. É ele que está fazendo esse poder. Neutralizei, maravilha. Então, aí vai ficar na situação daqui de baixo, né? Nessa situação aqui de baixo. Maravilha? Muito bem. O que, que vai acontecer agora quando eu afastar a esfera A? O que, que acontece quando eu afasto a esfera A? As cargas vão se distribuir. Por quê? Porque na esfera. Certo. Vai ficar assim, beleza. Tudo bem. Por que que acontece essa distribuição? Porque essas cargas... Era que tava puxando. Porque B é um material condutor. Ah, tá. E em materiais condutores, as cargas em excesso se espalham por toda superfície. Isso tá também lá no material de princípios da eletrostática, ok? Na parte lá na seção que fala de materiais condutores e isolantes, tá certo? Tudo bem aí? Sim. De boa? Perfeito. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, quanto ao indutor, que é A, o que aconteceu com a carga dele, com o sinal e quanto ao módulo? Permaneceu mesmo. Permanece o mesmo, não é alterado, né? Permanece a mesma coisa, tá certo? E como é que ficou B? Carregado positivamente. Ou seja, com carga de sinal Oposto. pronto. É exatamente isso que acontece após um processo de eletrização por indução. Os corpos, após o processo, assumem cargas de sinais opostos, certo? Carga de sinais opostos. Assim como acontece na eletrização por... Qual é a outra eletrização que os corpos assumem carga de sinais opostos após o processo? A primeira Atrito, ok? Atrito. Só que tem uma diferença, né? Lá no atrito, na eletrização por atrito, um arranca a carga do outro. Então, na eletrização por atrito, ambos têm alteração da sua quantidade de carga. Na eletrização por indução, não, ok? Só o corpo... Diga. No fogão por indução, é isso que acontece? Não, a questão por indução, aí já tem um processo também térmico, ok? Que é indução térmica. Entendi. Que é indução com condução. Já é tem outra ideia por trás. Maravilha? E aí tem a panela específica e tal. E aí a gente vai ver isso lá em processo de... Ah, não, vocês viram ano passado, não foi? Processo de propagação de calor. Eu comentei sobre esse fogão de indução, não comentei não? Comentei, você falando Mas agora. tem um processo também, mas para a questão da corrente elétrica por um efeito térmico da corrente elétrica, tá? Aí tem um material específico e tal, tem uma circuitaria por trás, beleza? Para poder provocar o aquecimento, tá certo? Mas tem essa ideia também da separação de cargas, mas entra um conceito de corrente elétrica, né? Então vai para outra pegada também. Tem uma explicação por trás. Quando chegar em eletrodinâmica, talvez fique mais fácil de explicar isso para vocês. Que vocês entenderem o que é um condutor em equilíbrio eletrostático e quando é que as cargas ficam desequilibradas, o que é uma diferença de potencial elétrico. Por enquanto, talvez ia ficar vago para vocês. Ok, né? Então, tanto no atrito quanto no processo de eletrização por indução, os corpos assumem cargas de sinais opostos. A diferença é que na eletrização por indução, apenas um corpo sofre variação, né, da sua quantidade de carga. Né? Na eletrização por atrito, ambos, né, têm esse efeito, tá certo? E aí, uma coisa, né, a ser explicada também na eletrização por indução é que aonde tem eletrização por indução, também tem atração. E aí vamos entender o seguinte, né? A gente já sabe que o material, que é o nosso induzido, que é o material inicialmente neutro, quando você aproxima um material que está carregado, vai acontecer o quê? O que com as cargas?
Vai correr uma. O que é o significado de indução? Eu falei mais cedo. Induzir é Provocar. separar. Separar. Tá certo? Então eu tive uma separação. Cargas negativas do lado de cá e cargas positivas do lado direito, né? Isso aqui com isso aqui dá o quê? Atração. Atração, né? Dá atração. Mas não tem só atração. Tem repulsão também. Só que aonde tem eletrização por indução, e eu vou mostrar uns exemplos para vocês depois. Pronto. É o que acontece quando você esfrega a caneta no cabelo e consegue puxar uns pedacinhos de papel. Ou quando você esfrega a bexiga fica eletrizada. Por que materiais carregados eles têm a capacidade de atrair outros materiais que estão neutros? Só que pela disposição de cargas do induzido da esfera B, eu tenho tanto atração quanto repulsão. Tem os dois efeitos. Por que a atração ganha? Tem os dois. Mas quando você aproxima um material carregado, não interessa se ele está positivo ou negativamente, ele consegue atrair um material que inicialmente está neutro. Mas tem os dois efeitos, existe a atração e existe a repulsão. Por que a atração ganha? Existe efeito atrativo e existe efeito repulsivo. Por que o atrativo é quem ganha? Por questão de sinais opostos. Mas tem de sinais iguais lá, aqui, ó, também, ó, na repulsão. Coloquei aqui. Aqui, ó, sinais iguais. Tem também. Tem os dois efeitos. Tem o efeito atrativo e tem o efeito repulsivo. Vou dar uma dica, né? É do próximo conteúdo, né? Lei de Coulomb. Mas já vamos deixar aqui a resposta, né? O próximo conteúdo de vocês é força elétrica, ou lei de Coulomb. E a fórmula de força elétrica é essa aqui, ó. Existe uma constante, que é a constante eletrostática, vezes as cargas, Q1 e Q2. Só que o segredo, a cereja do bolo, está aqui agora. Dividido pela distância ao quadrado. Responda agora, por que é a atração que ganha? Tem os dois, tem atração e tem repulsão, mas por que é a atração que ganha? Hã? A força é diretamente proporcional à distância. Diretamente não. É inversamente, então Pronto. Vamos lá. Força elétrica e distância são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Quais cargas que têm menor distância? As cargas de sinais opostos ou as cargas de sinais iguais? Sinais opostos. As cargas de sinais opostos, elas estão mais próximas. A distância é só essa aqui, ó. Ah, entendi. É só isso aqui, ó. A distância, ó, entre as cargas de sinais opostos. Mas a Então distância não das... muda nada. Muda demais! Não, pera. Aqui é a distância das cargas, esse aqui de baixo, das cargas de sinais opostos. E aqui é a distância entre as cargas de sinais iguais. Qual distância é maior? Das cargas de sinais iguais ou das cargas de sinais opostos? De sinais opostos. De nós iguais. Qual é a distância? A maior. A maior é de qual? Dos Sinais iguais. Das iguais. Mas, pela lei de Coulomb, que é essa força aqui, força elétrica, é diretamente ou inversamente a distância? Inversamente. Inverso. Então, quanto maior Então é a força distância... vai ser menor. Exatamente. Quanto maior é a distância entre cargas, mais fraca é a força de interação entre elas, seja de atração ou repulsão. Entenderam agora por que na indução o efeito atrativo predomina do repulsivo? Porque, olha só que interessante, Sim. né? Em todas as representações de eletrização por indução, não interessa se o corpo inicialmente começa carregado positivo ou se ele começa negativo. Quais são as cargas que ficam mais próximas? As opostas ou as iguais? Quais que ficam mais próximas? As opostas ou as iguais? As As opostas. Ó. opostas. Aqui, ó, as opostas, ó, estão tudo juntinho, ó. De novo, ó, no outro caso, as opostas, ó, tudo juntinho.
Mas as de sinais opostos, ou as de sinais iguais, ficam separadas, ó. Aqui são as cargas de sinais iguais, ó. Aqui são as cargas de sinais iguais. A distância é maior. De novo, ó. As cargas de sinais iguais. As cargas de sinais iguais. A distância muito maior. Beleza? Existe o efeito atrativo e existe o efeito repulsivo. Mas quem está ganhando? Quem está O ganhando? atrativo. O efeito atrativo, porque as cargas de sinais opostos, que é onde acontece a atração, tem uma distância menor. Então, tem alguns casos, né, que vocês podem fazer em casa. Pega um pente e atrita ele. Aí depois você liga a torneira ao ponto de ficar só aquele fiozinho e faça esse teste. Inclusive, fica um exercício para vocês, né? Pega um pente, atrita bastante com um material que lá na série triboelétrica tem uma distância muito grande pro plástico, ou não sei como é que o pente de vocês, se é plástico, se é PVC, se é silicone, se é madeira. Enfim, mas eletrize e depois abra uma torneira de modo que fique só o fiozinho e faça isso aí. O que está acontecendo com esse fio aqui? O fio d'água, o filete d'água. Tá sendo o quê? O que está acontecendo com o filete d'água? Atraído. Atraído, né, atraído. pelo pente, né? Outro pente aqui atraindo, ó, né, as bolinhas de isopor. Vocês podem também pegar... quando você arranca a folha do caderno, não fica as orelhinhas. Arranca ela que ela é bem levinha, né? Pequenininho. Aí você pega a caneta Bic, a tampa. Agora fica melhor com bexiga de aniversário. Aí você vai conseguir atrair, ok? Então, materiais carregados têm o poder de atrair materiais neutros. Ok? Por indução. A explicação é essa, por indução. E aí tá o motivo aqui, tá certo? Essa é a razão. Na eletrização por indução é separação de cargas. Então, no material que é induzido, vai ter carga negativa, vai ter carga negativa de um lado e vai ter carga positiva do outro. Mas, em relação ao material que está carregado, as cargas que vão ficar mais próximas dele são as de sinais opostos. E se as cargas que ficam mais próximas são de sinais opostos, pela lei de Coulomb, que é a lei de força elétrica, o poder atrativo é maior do que o repulsivo. De boa isso aí? Tranquilo? De boa. Esse conceito vai ser extremamente importante, principalmente na resolução de exercícios, tá certo? E aí, né, a gente coloca algumas conclusões, assim como a gente fez lá na eletrização por atrito e por contato, né? Vocês já mencionaram que após o processo os corpos ficam carregados com sinais opostos, ok? Vocês disseram, né, na conclusão 2, a gente percebeu isso, que a carga do indutor, né, aqui, né, a carga do indutor não é alterada nem no sinal, nem no módulo, né? Induzir é separar a carga e que a gente já viu no final da aula, na eletrização por indução, um corpo carregado ele acaba atraindo o neutro, né? Predomina-se a atração, por dois efeitos. Primeiro, porque ficam com cargas de sinais opostos mesmo. E segundo, porque na separação de cargas, quem sempre vai ficar mais próximo são as cargas de sinais opostos, tá certo? E aí, como a gente viu os três processos de eletrização, então tem aí uma tabelinha, né, de resumo dos três processos, do que acontece, né? Então, por exemplo, na eletrização por atrito, o processo é por fricção. E aí, pela série triboelétrica, a gente sabe que os corpos ficam com carga de sinais opostos. Então, se você aproxima corpos de sinais opostos, só pode ter atração, né? Na eletrização por contato, o nome já está dizendo, contato. Contato ou toque, né? E a gente viu que os corpos ficam eletrizados com carga de sinais iguais. E positivo com positivo, negativo com negativo dá repulsão. Na indução, não tem toque nem fricção, eu aproximo e com essa aproximação eu provoco uma separação das cargas. E após o processo, os corpos assumem cargas de sinais opostos. E nem precisa de uma reaproximação. Por si só, no próprio ato de eletrizar, por indução, já tem o efeito atrativo automaticamente. Certo aí, galerinha? De boa? Sim. Então, o que acontece? Foi aí... Que hora a gente começou? Começou foi 5h35, não foi? 4h30 nós começamos. 4h30? Não, belezinha. Então, ficaram dúvidas aí?
vocês já podem responder quase que a lista inteira, tá certo? Fica faltando agora só o material de eletroscópios, tá certo? Como é que tá disponível? Amanhã vocês fazem prova de quê? É Literatura. filosofia e literatura. Filosofia e literatura? Ah, então tem condições de ter aula pela manhã? Tem. Tem. Por mim, de boa. Ok, então vocês me falam porque aí eu já fecho tudo, né? E aí nas aulas que eu for dar amanhã, no CIEX já estão prontas, tá certo? Porque amanhã deve ter 2 aulas minhas, ou 3, a depender do que aconteça Pode lá no... dormir na aula amanhã? Pode. Aí a régua, se eu estiver usando a régua, eu arrumo na sua cabeça. Tá bom. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Então acho que eu já posso interromper o vídeo.